Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócio. Programa Negócio que vai ao ar todas as quintas-feiras às 22h45, com reprise sábado às 20h30 e no domingo às 22 horas. Você pode nos assistir pelo canal Metrópole News, que é transmitido pelo sinal 24 na net ou pelo site de transmissão ao vivo, metropolenews.tv.br. E se você gostar dessa matéria, quiser recomendá-la a alguém, quiser rever essa matéria, ela fica arquivada posteriormente no Portal Nacional de Notícias metrópole360.com.br. Essa noite nós estamos recebendo aqui 4 empresários de setores diferentes para discutirmos a economia e analisarmos as medidas que estão sendo tomadas nesses primeiros meses do governo, novo governo Dilma, e na realidade de cada um, como eles estão fazendo essa análise e tratando essas medidas. E essa noite nós recebemos aqui ele, o Ivan Hermano Filho, presidente da Tecnoseg. Boa noite, Ivan. Boa noite, Debré. Um prazer estar aqui. O prazer é meu recebê-lo, Ivan. Ivan, que a gente se encontra de vez em quando, e raramente, em festas, em eventos, mas principalmente em palestras, mas eu quero que nesse primeiro bloco a gente faça uma pequena retrospectiva, Ivan, até para as pessoas que já lhe escutaram, mas para poder relembrar do início da sua vida, aquela palestra que você faz, que é muito agradável ouvir, acho que é muito estimulante, e é uma das missões do Programa Negócio também, estimular pessoas jovens a crescer e a vencer. Juntamente com ele está o Maurício Dantas, diretor-presidente da Semaco. Boa noite, Maurício. Boa noite, Debré. Prazer também estar com vocês aí. É prazer meu recebê-lo pela primeira vez aqui no Programa Negócio. Seja bem-vindo, e eu quero escutar um pouquinho também da história de sua vida, que você está assumindo uma empresa que era antes administrada pelo seu pai, e eu tive a honra de entrevistá-lo lá no início do Programa Negócio, que está fazendo quase 8 anos, Eu tive a oportunidade de escutar aquela história. Eu quero ver como é que você está dando não só continuidade, mas inovando essa marca, que é uma marca forte. Você que está nos assistindo, nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem e tornam o Programa Negócio possível para todos nós goianos, e voltamos já com esses 2 entrevistados essa noite. Não sai daí não. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Dando início a esse debate importante do Programa Negócio dessa noite, falamos sobre mercado. Ivan, vamos começar com você. Eu queria que você, em poucas palavras, relembrasse aquilo que você faz numa palestra lá de 1 hora e meia, mas começasse a contar lá como é que chegou a Tecnoseg, como é que você evoluiu. Acho que é uma história bacana para a gente começar a poder ilustrar essa matéria de superação. Bom, Debré, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E com 13 anos eu era representante comercial, morava em Brasília e vendia produtos de esporte. Eu era karateca, então eu fiz um contrato com a empresa que vendia kimono e fui representá-los em Brasília. A maior dificuldade nessa época era convencer alguém que realmente eu era um representante comercial. Um menino de 13 anos, 14 anos, eu tinha que passar várias vezes na loja para mostrar o produto, para a pessoa acreditar, e fazia o pedido pequeno, meio com medo de você chegar, a mercadoria não ia, chegava, e com isso eu comecei um relacionamento comercial, e desde então nunca parei de trabalhar. Eu fiz Direito, fiz a Faculdade de Direito da UFG, e meus planos durante a Faculdade de Direito era juntar, na época eu fiz uma conta, que se eu tivesse R$6.000, eu podia parar de trabalhar no 4º e 5º ano de faculdade para poder estagiar, porque o estágio em Direito normalmente ele não é remunerado. Então com esses R$6.000 à época, eu poderia parar de trabalhar, fazer um estágio e me preparar para uma carreira que eu acreditava ser de juiz ou de promotor, alguma coisa assim. Ia buscar um concurso. Então eu estava com esses R$6.000 na mão, e uma pessoa, amiga minha, me falou, olha, me leva para São Paulo, eu preciso resolver um negócio lá. A pessoa não dirigia. Eu falei, mas o que eu tenho que fazer em São Paulo? Não tem nada para fazer em São Paulo, estava na época de férias. Ele falou, não, vem cá, olha aqui, ó. Pegou uma revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, abriu lá e viu uma empresa de segurança que estava abrindo franquias no Brasil. Ele falou, olha aqui, ó, curso de 5 dias, vamos lá, você aprende alguma coisa nova. Eu falei, então tá bom. E aí que você não estava fazendo nada? Não estava fazendo nada. Aí fui para lá, nessa empresa, e o curso realmente era gratuito. Só que muito interessante, era um alarme sem fio na época. E não era bem uma franquia, era mais uma representação. E eu aprendi o processo, e durante esse curso eles explicavam que para abrir essa empresa você tinha que ter um investimento de mais de R$200.000.
30 funcionários, uma série de coisas nesse sentido. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver o que precisava e durante o curso, uma das coisas que precisava era fazer uma compra inicial de R$5.000. Terminou o curso, o dono da empresa me chamou, eu fiz uma prova, fui muito bem na prova. Ele falou, olha, gostamos de você, queremos te dar a franquia, a representação lá de Goiás. Aí eu pensei comigo, não tem a menor condição não. Aí ele perguntou para mim, você quer essa representação? Eu falei, eu quero. Se ele falar assim, você tem condição? Eu ia falar, nenhuma. Então eu comprei, a primeira coisa que tinha que fazer era comprar R$5.000 de equipamento, comprei os 5.000, voltei para Goiânia, com 6.000, com R$1.000, para contratar 3 funcionários, que era o pessoal que olhava os alarmes à noite, e no comecinho da empresa, eu era quem vendia o alarme, instalava o alarme, e o segurança que olhava à noite se disparasse algum alarme. E tinha uma história de uma bis que você pegava emprestado num parente seu. Bem lembrado, meu primo, não tinha carro na época, o meu primo gentilmente me cedeu a bis dele. Que era a viatura de monitoramento. Era a viatura de monitoramento, nós começamos assim. Então, esse foi o início. Hoje, felizmente, nós temos mais de 2.200 colaboradores diretos, mais de 4.000 clientes diretos, estamos em 3 estados da federação e a nossa frota de veículos própria hoje supera os 300 veículos. Então, felizmente, conseguimos prosperar. Nós teremos a oportunidade de te explorar nessa ideia, como é que você chegou nisso aí e, claro, avaliar esse mercado que nós estamos vivendo nesse momento, que é o propósito desse debate. Maurício, e aí? Você nasceu, tem um pai que é empreendedor, criou a Semaco, e aí, de repente, a Semaco passa para a mão de vocês. Eu queria que você, nessa mesma vertente, como o Ivan colocou, você contasse a história da Semaco, como é que ela surgiu, até ela chegar nas suas mãos. Nós também nascemos dentro da loja, né? Quando nós já nascemos, já existia a loja, ela é de 77. Então, realmente, nós só demos continuidade. Então, nós pegamos tudo ali na própria empresa, né? Com a assessoria dos nossos pais, né? Meu pai e minha mãe. E já desde menino nós trabalhamos, igual o nosso amigo falou que desde pequeno, a gente também de 10 anos, 12 anos já está dentro das lojas, logicamente que não com a responsabilidade que às vezes ele tinha, mas já dentro da empresa, né? E em 2000, né, 2002, nós abrimos outra filial também lá na Pio 12, que foi quando nós começamos realmente a administração dos filhos, né? E hoje, né, nossos pais já se desligaram da empresa e realmente nós somos 3, Marino, Murilo e Maurício. E estamos aí, graças a Deus, né, com a bondade de Deus, dando continuidade ao trabalho dos nossos pais. E hoje também contamos aí com quase 300 colaboradores diretos aí, né? Empresas é tudo próprio nosso, então assim, a gente também é bem pé no chão, porque o comércio varejista ele tem seus altos e seus baixos também. Então, nós também aprendemos que nós temos que rebolar de acordo com o mercado. Inovar sempre. Muito bem. Gente, nós chegamos no momento de... Vou construir uma reflexão para que a gente possa aprofundar nela. Em outubro de 2008, nós tivemos uma crise internacional que abalou todos os países europeus, o mundo inteiro foi abalado, o Brasil também foi, mas foi um momento onde gerou oportunidades para o Brasil, porque os países que eram chamados países desenvolvidos acabaram tendo migração e as pessoas buscaram os países em desenvolvimento para que pudessem fazer investimento. E naquela época avaliava-se que o Brasil era um país que tinha consistência, tinha lastro para que pudessem assim fazer os seus devidos investimentos. Conseguimos grandes investidores, grandes empresas vieram para o Brasil acreditando que naquele termo, né, o Brasil é a bola da vez. Pois bem, passamos a Copa do Mundo acreditando que o Brasil ainda era a bola da vez e, para não deixar a oportunidade de fugir, né, levamos 7-1, né, da bola da vez, né, e perdemos a Copa, perdemos a questão dos investimentos, aquilo tudo não aconteceu. Começamos em 2015 com o novo governo e lá foi feita algumas medidas, cito alguma delas. Aumento de todas as taxas públicas, água, energia, esgoto, gás, petróleo subiu por várias vezes, inclusive contrariando o mercado internacional, onde o barril estava custando $100, passou a custar $50 e o Brasil mesmo assim aumentou as taxas. Voltou algumas taxas, que eram taxas excluídas, como o IOF e outras, né? Chegou-se a cogitar a questão da CPMF, lembra da CPMF? Né? Chegou-se a cogitar e ainda tem vozes árduas que ainda gritam para que ela retorne, né? Somada a essas medidas que foram de aumento de impostos, nós tivemos em contrapartida, na parte do governo, cortes de investimentos, né? E essa semana, a nossa secretária da Fazenda no estado de Goiás disse que, por exemplo, Goiás, que
fez corte de 18 secretarias para 10 secretarias, e ainda terá que fazer reajustes e economizar em percentuais que devem ultrapassar aí 50% a 60%. Pois bem, pronto. Feito esse relato, coloca a opinião de vocês. Cada um de vocês se apresenta um setor. Como é que vocês estão enxergando esse início de 2015? Quais são as ações que vocês estão tomando para superar isso? Como é que vocês estão enxergando isso como oportunidade ou desafio? Né? Levando em consideração que nós estamos sendo desafiados e provados, nós brasileiros empresários e empreendedores, desde 2008, com tudo isso que está acontecendo, e nós ainda não tivemos um momento de folga. E eu até brinquei no intervalo que está parecendo aquela época do Egito, dos 7 anos de praga, né? Parece que ainda tem mais 2 anos para concluir isso. Como é que vocês, no setor de vocês, estão lidando com isso e a avaliação que fazem? Ivan. Debré, eu acho que é importante, nessa avaliação que você colocou, a gente lembrar de algo muito importante. O governo não fez o dever de casa. Por que não fez o dever de casa? Porque nós tivemos um momento muito propício, que foi justamente os anos aí 2008, 2009, 2010, para fazer as reformas de infraestrutura que o Brasil precisa. Então, nós aquecemos o mercado interno ficou até artificialmente aquecido, as pessoas começaram a consumir e na hora que foi necessário para que as indústrias pudessem entregar seus produtos, para que o varejo pudesse exercer seu papel distribuindo esses produtos, nós tivemos um voo de galinha, como muitas vezes até os próprios economistas dizem. Nós não demos condição para que as empresas pudessem importar seus insumos como deveriam, pudessem aumentar seu parque fabril da forma como precisavam, e isso acabou escamoteando o crescimento que o Brasil poderia ter. E aí, por isso que nós estamos passando por esse problema. Aliado a isso, nós temos um Estado mastodôntico. O Estado brasileiro, o governo brasileiro em geral, não somente o federal, mas nos municípios, nos estados, ele entende diferente. Em vez de perceber que o Estado deve servir a população, deve servir ao povo, eles entendem o contrário, como se o povo tivesse que o tempo todo trabalhar para aumentar o tamanho desse Estado, para fazê-lo mais mastodôntico e para cuidar daquela classe de políticos e de poucos privilegiados. Isso é um absurdo. Isso dito, vem então a análise do nosso setor. O meu setor em específico é o setor da segurança privada. Na segurança aconteceu algo que no Brasil aconteceu há décadas atrás com a educação e com a saúde. Ou seja, há anos atrás, quem tinha condição de colocar seus filhos numa escola particular e adquirir um plano de saúde o fez. Justamente porque o Estado faliu nesses dois itens específicos. E agora também com relação à segurança. Hoje é vital que qualquer pessoa de qualquer classe social possa se proteger a mais do que o Estado oferece. Além do que o Estado oferece, porque senão vai ser vítima da violência cada vez mais crescente, cada vez pior, cada vez maior. Isso dito, nosso setor tem crescido a uma média de 12,5% ao ano, por causa dessa necessidade que existe. Então, não vou dizer que a crise não nos afetou, porque é lógico, se os outros setores estão em crise, quem nos paga são os nossos clientes. Se os nossos clientes não conseguem receber, eles logicamente não vão conseguir pagar. Mas nós estamos sendo meio que um ponto fora da curva, por causa dessa necessidade premente de segurança. O caos para o seu setor, ele acaba sendo um fomentador, né, porque nós estamos vivendo um momento de insegurança tremenda e as pessoas têm que lançar em mão disso. Inclusive as empresas também que passam por necessidade têm que lançar a mão disso, né? Sem dúvida. Pois bem, então para o seu setor foi bem. Vamos falar de outro setor também, Maurício. O seu setor, eu acho que ele foi beneficiado, que eu me recordo que no final de 2014, a presidente Dilma lançou um pacote de bondade, bem no finalzinho do ano, e um deles era para o setor da área de construção, onde que, por exemplo, dentro de alguns desses benefícios, era a isenção praticamente zerava o INSS para a área de construção. Tá? Somada a questão da Minha Casa Minha Vida, imagino que as pessoas saíram, começaram a comprar tijolos, cimento, tinta, etc., e começaram a construir. Relata como é que foi esse setor para a sua realidade. Não foi bem assim, né? Porque, principalmente no decorrer do final do ano passado, o dólar afeta muito a construção civil. Porque hoje você pega, né, mineração, Braskem, tudo é cotado em dólar. Então, infelizmente, né, quem está sendo prejudicado é o consumidor, porque nós temos que repassar. E o que nós estamos fazendo de prevenção é cobrar do fornecedor. Mas também a gente tem a consciência que o dólar, ele impactua muito no preço do produto final.
Do seu produto que você comercializa, quantos por cento é mais ou menos importado? Ou quase todos? 90%. É igual eu expliquei, porque são derivados. Então, você tem a argamassa, ela tem um pigmento, a tinta tem um pigmento, o piso tem um pigmento. E é tudo cotado em dólar. Então, o aço, Braskem, que é PVC. Então, infelizmente, o nosso setor ele foi muito prejudicado com o dólar. Então, né, nós temos que brigar com os fornecedores, mas a gente vê que a própria indústria ela está sinalizando um declínio, né? O declínio da construção civil, de materiais de construção. Então, infelizmente, é uma realidade. A Caixa Econômica, que é um parceiro nosso, ela está deixando a desejar. Né? Em que sentido? Em que sentido de o cara vende a casa, o pequeno construtor, ele depende de receber da Caixa para ir lá e comprar de mim de novo, um exemplo. A Caixa está demorando 3, 4 meses para pagar ele, quando não é mais. Então isso afeta também muito, que foi quando você deu o exemplo aí de 2011 para frente, cresceu muito com os benefícios na construção civil, cresceu muito esse segmento do pequeno empreendedor. Juntou ali um amigo dele, não, vamos fazer 2 casinhas, vamos vender, vamos... Então isso, durante 3 anos, foi muito bom. Só que realmente em 2014 cortaram-se muitos benefícios, questão de inadimplência também, né? E nos afetou muito. Ivan, Maurício, telespectador, eu faço uma reflexão sobre as manifestações. Não está faltando um pouco de bandeira clara, mais específica, não, sabe? Assim, parece que nós estamos querendo tudo e quando se quer tudo a gente acaba não tendo nada. Será que não era o caso da gente ter lá alguém com uma bandeirinha e falar assim, privatize todas as empresas, é uma ideia que seria do Ivan, né? Privatize todas as empresas, inclusive a Petrobras, porque é cabide de emprego e fruto de roubalheira, isso não gera benefício para a sociedade. Será que não está na hora, Maurício, da gente entrar lá com a bandeirinha de forma mais clara e falar, olha, nós queremos reforma política, né? Será que não está faltando politizar a população para que nós tenhamos 2, 3 bandeiras e essas de forma mais curta, mais objetiva, a gente tem condição de ir para a rua e conquistá-las? Debré, eu acho que a população já aprendeu que quando se coloca assim, queremos reforma política, o que os políticos fazem? Criam algumas medidas que chamam de reforma política para atender aquele clamor popular. Eu acho que não, acho que a mensagem foi muito clara. A mensagem é não à corrupção, não ao governo que está aí. Ou seja, as pessoas que estão indo às ruas estão mandando a seguinte mensagem: nós não confiamos em vocês que estão aí para fazer essas reformas. Por isso, não vamos pedir para vocês. Nós queremos que vocês saiam para que a gente possa acreditar em quem estiver aí para fazer, então, essas reformas. É isso mesmo. Concordo plenamente com ele também, porque às vezes as pessoas vão lá e eu justamente o que ele falou, tem muitas, né, um pede uma coisa, outro reclama outra e não está focando que é trocar o governo. Então vamos escutar então o que o nosso presidente, nosso ilustre amigo Pedro Alves, presidente da Federação da Indústria do Estado de Goiás, tem de mensagem para todos nós empresários, empreendedores que estão nos assistindo. Você às vezes está nos assistindo até fora do país, mas tem pelo menos um telespectador no interior da Rússia, Maurício. Legal. Né? E as pessoas nos acompanham aí pelo iPhone, pela Smart TV, pelos meios. Então nós temos pessoas inteligentes nos assistindo em todos os lugares. Mensagem do nosso presidente Pedro Alves, vamos lá. O setor da construção civil em Goiás, indubitavelmente, é um dos segmentos industriais mais importantes no estado. Para se ter uma noção do tamanho que é esse setor, nós temos a Câmara da Construção Civil na Federação da Indústria, que abrange 16 sindicatos de diversos segmentos, todos ligados à construção civil. Então, isso significa uma oferta de empregos no estado enorme, muito grande. E significa também o seguinte, o setor, como está um setor bastante emergente, mostra que o nosso estado está sendo um estado que está em franco desenvolvimento, porque a construção civil praticamente é um termômetro da economia do estado. O nosso estado, como nos últimos anos tem crescido acima da média nacional, a indústria da construção também vem correspondendo a isso. Hoje estamos num momento um pouco complicado pela situação econômica do país, mas indubitavelmente, realmente o setor da construção é muito importante. E outra coisa importante é que os empresários da construção civil têm a consciência de que tem que criar uma condição favorável de conforto, de comunidade, de saúde para os seus servidores, para os seus trabalhadores.
Tanto é que eles têm o Seconce. O Seconce cuida dessa parte social dos trabalhadores da indústria. Isso ela faz uma parceria com o SESI, com o nosso SESI, e o SESI dá esse amplo apoio para o Seconce e para todos os trabalhadores da construção civil. Temos o Senai também, que treina a mão de obra. Nós temos unidade destinada ao treinamento de mão de obra para a construção civil, de modo que nesse conjunto todo, nessa abrangência todo, a gente que tem um reconhecimento que realmente o setor da construção civil é muito importante no Estado, é muito importante não só para a economia, mas principalmente pelo lado social da geração de empregos. E a federação tem uma parceria direta com o Sinduscon, com o Seconce, onde nós trabalhamos irmanados, cujo objetivo é o bem comum. Nós trabalhamos pelo desenvolvimento do Estado no todo. E esse setor da construção, só esses 16 sindicatos têm uma abrangência enorme. E a federação está sempre junto com esses companheiros aí para conduzir esse setor que é tão importante no nosso Estado. Gente, agradeço a participação do Pedro Alves, presidente da Federação da Indústria de Goiás, que também preside o Conselho Deliberativo do SEBRAE, né? E ele fala exatamente sobre a construção, que é a construção, como é que chama aí? A construção saudável. Saudável, né? E aí acho que é um setor que é importante, né, Maurício? É um setor que precisa ser qualificado, treinado, motivado, orientado, né? Tem muitas construtoras que é o seu setor, não é isso? Mas mudou muito, né? De uns anos para cá, o Ministério do Trabalho está muito focado em EPIs, né? Que realmente o pessoal não tinha utilização. Então hoje você pode considerar que realmente a fiscalização é bem mais aprofundada. E a área de construção do ano de 2014 para 2015, você tem visto uma desaceleração? As pessoas estão construindo menos que estavam construindo no ano passado, nesse período, ou não? Na verdade, deu meio que uma bolhazinha, né? Então, muitos investimentos, né? O mercado realmente em 2014 não foi aquela coisa que o pessoal tudo achou que ia ser muito bom. Então, infelizmente, deu uma inchada, né? Nem no resultado da Copa do Mundo, né? Ivan, Hermano Filho, presidente da Tecnosec, obrigado pela sua generosa presença e pela mensagem de reflexão que você traz, sempre importante. Representa um setor que, como você mesmo disse, cada dia nós precisamos mais que da área de segurança e cada dia mais é abençoado por crescer. Primeiro pela competência do seu lado e pela incompetência do governo que não faz a sua parte. Parabéns para você. Obrigado, Ebri. Nessas palavras finais eu gostaria de ressaltar o excelente trabalho das nossas polícias. Quando a gente fala que o governo está falido nesse aspecto, nós devemos tirar as pessoas são heróis, realmente, que são os policiais. Meu abraço especial a esses homens e mulheres que fazem o máximo com o mínimo que tem. Maurício Dantas, diretor-presidente da SEMACO, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, da visão sobre a área de construção. Obrigado, boa noite aí, obrigado por tudo aí. E nós vamos para um rápido intervalo, voltamos com dois outros empresários. Ele, o Rodrigo Jesuíno, que é presidente da Primetech, que é referência no setor na área de tecnologia, informática, computadores, né? E vamos trazer o Leonardo Moraes, que é diretor de pós-graduação e pesquisa do IPOG. Você tem visto falar muito sobre educação, pós-graduação, qualificação, vão ter informações precisas, além de uma avaliação desses dois empresários sobre o setor que nós estamos vivendo. Rapidinho, voltamos já, não sai daí não. Economia na mesa, Coca-Cola. A dica de hoje é para você aproveitar aqueles pedacinhos de queijo que sobram e ficam endurecidos. Rale e guarde em um recipiente fechado e aí salpique nas suas receitas. Quer outra dica para fazer render mais? Coca-Cola 2 litros retornável. Levando a garrafa, a Coca-Cola sai por apenas R$ 3,69. É a escolha inteligente que faz diferença no fim do mês. Coca-Cola retornável. Sua refeição pode ser essa Coca-Cola toda. De volta com o programa Negócio para Todos do Estado de Goiás. Se você estiver nos acompanhando pelo site de transmissão ao vivo, metropolinews.tv.br, fora do país. Lembrando também que o programa Negócio é transmitido pelo canal Metrópole News, né? Sinal na net ao 24. E essa matéria é arquivada posteriormente no Portal Nacional de Notícias, que se chama metrópole360.com.br. No primeiro bloco, nós tivemos a honra de receber o Ivan Hermani e o Maurício Dantas, um falando da área de segurança, prestação de serviço, ou da área de construção. Nesse segundo bloco agora, estamos aqui recebendo em nossos estúdios o Rodrigo Jesuíno, presidente da Primetech. Boa noite, Rodrigo.
Obrigado por vir ao programa Negócio. Boa noite, Debré. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quando eu lhe entrevistei lá atrás, você era muito menor, muito menos rico e muito mais jovem, né? Deve ter uns 5 anos, mais ou menos, os 7 anos, né? Era uma sede lá na Rio Verde. Isso, né? continua. Das oportunidades de entrevista. E o Leonardo Moraes, diretor de pós-graduação em pesquisa do IPOG. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de discutir um tema tão relevante. Né? Eu que agradeço. Gente, vocês dois são referência, cada um no setor que atua, né? A Primetech é uma marca forte, já conceituada, já bem consolidada, você trabalhou muito bem seu marketing, Rodrigo, o IPOG também o fez assim, né? São empresas novas, você está com 13 anos, né? A Primetech está com o quê? 17, praticamente quase a mesma idade e deram conta de consolidar suas marcas. Mas eu quero começar esse bloco da forma que eu comecei o bloco anterior com os nossos outros dois convidados, que em poucas palavras vocês pudessem exemplificar de onde que veio e como é que chegou até aqui para que a gente possa adentrar em outros assuntos. Rodrigo. Bom, a história de 17 anos, vou tentar resumir em 5 aí. Há 17 anos atrás nós abrimos a primeira Primetech, um ambiente de 80 metros quadrados, com essa intenção de levar tecnologia, né, de levar praticamente computadores ao consumidor. Então nós viemos aí da época da invenção da internet, depois do e-mail, que começou a se popularizar nessa época de 97, foi feito lá atrás, mas começou a tomar corpo em 97, 98. Eu com 19 anos iniciei a empresa e a partir do momento que nós entramos, nós sempre preocupamos com a visão do cliente. Você e seus irmãos, você tem uma família envolvida? Né? Hoje eu tenho um irmão meu liderando uma área extremamente importante, né? Mas esse é um projeto solo, é um projeto de voo solo. Né? Começamos com uma loja de 80 metros quadrados, hoje temos 28 lojas, somos donos das operações da Samsung no estado de Goiás. Recentemente agora abrimos as operações da LG no estado de Goiás. E sendo representantes? Não, nós somos donos das lojas da LG e das lojas da Samsung. Todas aquelas lojas, toda azul da Samsung é operada pela Primetech, né? E todas da LG são também operadas pela Primetech. Você tem 28 lojas da Primetech, fora as outras lojas? Não, são 12 lojas, 6 da LG, 6 da Samsung e as 16 lojas da Primetech. Né? Recentemente fizemos a aquisição da CTIS em Brasília, era o segundo maior player do Centro-Oeste. Que fechou a operação em Goiás há alguns anos atrás. Então ele continuava com uma operação muito forte, é o nome mais lembrado em Brasília. Fizemos a aquisição e assumimos as operações da CTIS no Distrito Federal em fevereiro. Então hoje somos 450 colaboradores, né, sendo o maior player especializado do Brasil. Nós já éramos do Centro-Oeste, com a aquisição da CTIS, esse ano nós nos tornamos o maior player especializado do Brasil. Leonardo, e como é que o IPOG começou e chegou a ser essa marca de referência na questão de educação? Bom, a gente sempre fala que o IPOG é resultado de um sonho mesmo, né? A gente sonha muito, acredita nos sonhos. Atuar no setor de educação é muito nobre, é muito especial, porque a gente cria oportunidade das pessoas se desenvolverem, se profissionalizarem, e isso contribui de uma forma mais genérica para o desenvolvimento de um país. Então a história do IPOG foi uma história de um sonho, acreditando, inicialmente representando algumas instituições, universidades do Rio de Janeiro, aqui em Goiás, na oferta de pós-graduação Lato Sensu. Era uma empresa do setor de educação, mas não era uma instituição de ensino superior. E com a própria operação dessa experiência de contato, nós fomos entendendo melhor, compreendendo melhor as necessidades do setor e entendemos que nós poderíamos ser uma instituição de ensino superior, porque no setor de ensino superior, assim como outros segmentos, a oferta ou a instituição que pode ofertar cursos, etc., ela precisa de um credenciamento junto ao Ministério da Educação. Então, nós, há alguns anos atrás, entendemos que isso era importante, nós somos credenciados, temos curso hoje
de administração em Goiânia, já estamos no 5º ano, e este ano abrimos com sucesso o curso de engenharia civil, que também é um outro caminho que nós estamos iniciando. Então a gente sempre fala que é uma história é uma realização de sonhos e de pessoas que acreditaram juntos nos sonhos, de acreditar no talento das pessoas, de dar autonomia, claro, sempre com a gestão muito focada em liderança e acreditando um pouco que com a educação a gente consegue mudar um pouco a vida de todo mundo. Então, eu vi uma mensagem do ministro, não vou citar o nome dele agora, mas ele colocando, tentando explicar a situação política do país, econômica do país. E ele colocando a culpa o seguinte, que nós estamos vivendo uma crise mundial econômica, né? E, portanto, o Brasil está se sangrando e se sacrificando e tomando medidas amargas por conta dessa crise mundial. E o Rodrigo colocou uma coisa que eu acredito 100%. Eu acho que o Brasil cresceu no momento onde o mundo inteiro, a Europa e a América estava em crise, né, e não soube aproveitar essas oportunidades, e agora todo mundo que estava aqui volta para os Estados Unidos e para a Europa, que está se recuperando, né? Eu vejo uma inversão nesse processo. Complementa essa análise fundamentada na área educacional, por favor. Não, o que a gente percebe muitas vezes é falta de clareza da definição política e econômica de um país. A gente sabe que, em sendo o nosso governo, as coisas não se resolvem por uma canetada, mas ela se resolve com clareza, né? No último dia 31 de março foi a estreia da sabatina do ministro da Fazenda ao Senado, em que ele posicionou um pouco na tentativa de clarear qual é o caminho nesse corte e recorte que o governo está envolvido. Um dia anterior, no dia 30, ele foi aos líderes empresariais de São Paulo, também com o mesmo objetivo de tentar esclarecer o que nós vamos fazer, quais são as medidas reais, custo, receita, tributo, desoneração, aumento, qual é o caminho e quais os segmentos que vão ser diretamente impactados ou não. No caso da educação, a gente tem tido, especialmente em cursos que tem como foco a profissionalização, não formação inicial, mas pós-graduações, nós tivemos um cenário positivo na última crise. A expectativa a hipótese que se concretizou foi, enquanto as coisas estão em crise, um caminho é se qualificar para ter melhor competitividade. E um caminho dessa qualificação é estudando. Então nós tivemos muitas pessoas que foram procurar a instituição IPOG, etc. Na tentativa, nós não sentimos essa crise. 2014, a gente tinha um cenário já desenhado. De alguma forma, o que está acontecendo em 2015 também, apesar de ser ruim, não foi surpresa por um lado. Na medida em que a campanha presidencial se desenvolveu e se desembocou, e as alianças, e a gente sabe dos acordos que são feitos por meio de dar a tal da governabilidade, a questão é mais política do que técnica. Então, o que nós fizemos enquanto instituição de ensino? O que o governo não fez? O dever de casa, planejamento, medidas muito minuciosas de saber o que a gente faz, como a gente faz, pensando nas pessoas, especialmente. Então, nós não tivemos demissões, nós tivemos, ao contrário, uma necessidade de contratação, porque nós fizemos um planejamento muito detalhado de como nós iríamos mergulhar nesse processo dessa crise anunciada, dessa doença que já viu, você vai ficar se você não tomar cuidado. E a gente se preparou um pouco. O ano está no início, por enquanto nós não sentimos também do ponto de vista de resultados do nosso planejamento. O setor começou um ano meio tumultuado, né? Reclamando do repasse das verbas do governo federal. Uma coisa que aconteceu muito clara por falta de clareza, nós estávamos falando da política econômica, mas na área da educação também, a escolha do primeiro-ministro foi uma escolha política, portanto, um ajuste de acordos, né? E tanto é que ele ficou muito pouco tempo, já foi desligado, e o anúncio agora do novo ministro, que tomará no dia 6 de abril, o anúncio já foi feito, um técnico, né, um professor de carreira da USP, Roberto Giannini. Então, o início do governo foi ajustes. O que aconteceu, assim como no setor, como aconteceu a alguns setores econômicos? O governo é que banca, muitas vezes, as receitas, coloca dinheiro. Construção civil, né, etc. No ensino superior privado também, o governo nos 3 anos anteriores, ele abriu muito, por exemplo,
tirou as restrições para o FIES, que é uma política de financiamento estudantil, não é a política de bolsa, como é o ProUni. ProUni é renúncia fiscal. Eu deixo a pessoa estudar em troca de não receber imposto. Financiamento estudantil, não. Eu tenho receita e coloco isso pago, desembolso. Então, havia muito critério técnico para conseguir um financiamento do FIES. Não sei se vocês se lembram, mas às vezes o fiador tinha que ter fiador, o fiador tinha que ter mais patrimônio do que muita gente para poder garantir. Essas regras foram quebradas e houve um aumento muito grande da oferta de financiamento pelo FIES. O que aconteceu no início de 2015? Cortou. A fonte secou. Então, o governo criou travas burocráticas para os estudantes renovarem as matrículas e as instituições de ensino superior privadas, elas estão passando, especialmente aquelas que tinham um percentual muito grande de alunos em função do FIES, muitas delas estão com dificuldades financeiras para honrar compromissos trabalhistas, inclusive. No caso do IPOG, nós não sentimos isso porque nosso público não foi superada ainda. Não foi, inclusive o recado que se tem notícias é que o novo ministro, que assume agora dia 6 de abril, tem que resolver o problema do FIES, que é um problema muito grave, e o problema da política de investimentos na educação, porque houve, ao contrário, uma redução significativa de receitas para as universidades públicas. O próprio caso da Federal de Goiás teve que repensar um orçamento contando com menos 10 milhões de reais. Então, o programa ao vivo aqui, que é toda quarta-feira, que chama Hoje na Metrópole, eu, Rosenval e a doutora Darlene Berato. Eu lembro de um telespectador que mandou uma mensagem via WhatsApp, Rodrigo, e nós temos várias pessoas que participam ao vivo, e era inclusive fora de Goiás. E ele falando exatamente sobre isso, que ele era acadêmico, e ele falando que queria ter visto se Eike Batista tivesse a mesma dificuldade burocrática para renovar o seu financiamento educativo, para ele pegar os 9 milhões que ele teve em um dos financiamentos de uma das obras dele. Ele teria desistido. Ele fez essa comparação. Infelizmente é o país. Eu vou chamar o quadro nosso aqui, que é a CETSEG, que o Paulo Lustosa, presidente da CETSEG, traz uma mensagem sobre o setor da área de transporte para somar e fechar essa matéria. Vamos acompanhar. Boa noite, Debré. Boa noite, telespectadores da TV Metrópole News. Obrigado por estar aqui com vocês, Debré, para falar um pouco a respeito da realidade do nosso estado e realidade do nosso país. Nós estamos vivendo momentos difíceis com referência ao crescimento econômico, à situação do país, às empresas multinacionais que até pouco tempo eram referências e hoje estão no noticiário do mundo inteiro, devido à má gestão do governo, devido à falta de vergonha dos nossos governantes, que têm envergonhado o país diante do mundo inteiro. Nós todos ressentimos dessa situação, porque a Petrobras, até bem pouco tempo, era um símbolo de boa companhia no mundo, figurava entre as maiores do mundo, alta tecnologia, e é verdade, existem lá bons técnicos, mas a administração perversa de nós brasileiros, isso envergonha a nós todos, porque nós também fazemos parte desse evento todo. Nós não escolhemos bem os nossos representantes e nós somos responsáveis por isso, infelizmente. Então, como mudar essa realidade nossa? Não haverá mudança nenhuma se nós não passarmos pela educação. Educação que deve ser levada com seriedade para que nós tenhamos, no futuro próximo, uma geração descontaminada desse mal terrível que é a corrupção, a má gestão do governo. Nós temos um governo enorme, nós estamos vendo aí o esforço do novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para equilibrar as contas do Estado. Então, mas a gente vê só por parte do governo o aumento dos impostos, a fim de que possa equilibrar as despesas e as receitas. A gente não vê uma preocupação para diminuir o tamanho do Estado, para diminuir as despesas do Estado, para implantar a meritocracia. Não, nós chegamos numa repartição pública, nós somos mal atendidos por profissionais do governo que não têm o mínimo interesse em lhe dar atenção e realizar um serviço com presteza. Não, porque é garantido, tem estabilidade e ele não tem interesse nisso. E isso contamina toda a sociedade. Algumas empresas privadas também parece que adquirem esse vício horrível.
Nós temos o Banco do Brasil, um dos maiores bancos do mundo, que tem grande desenvolvimento, mas a gente chega na agência do Banco do Brasil, a tristeza. Aliás, todos os bancos aqui na América Latina, e no Brasil sobretudo, onde tem alcançado lucros bilionários todos os anos, não dão atenção aos seus clientes. A gente fica 1 hora e 30 e a gente não tem a quem recorrer, porque a nossa justiça também, com raríssimas exceções, está também vinculada a esse sistema perverso desse governo nosso. Então, não é o governo atual, são governos que nós tivemos ao longo dessas últimas 3 décadas que nos conduziu para essa situação de dificuldade extrema que nós estamos vivendo. Aí ele fala, mas você está sendo muito radical. Extrema por quê? Extrema porque nós precisávamos e deveríamos ter tido um crescimento exponencial, como da Índia, como da China. O Brasil cresceu 5%, mas o Brasil teria condições de crescer 10, 15, 20% ao ano se nós tivéssemos investido maciçamente em infraestrutura para que tivesse e nos desse condição de crescimento sustentado. O Brasil é muito rico. O Brasil tem potencialidades enormes que nós brasileiros conhecemos. Nós temos seguramente a 2ª maior jazida de diamantes do mundo, a maior jazida de ferro e outros minerais, né? Nós temos um campo de cultura agrícola maravilhoso, poderíamos ter safras muito maiores do que nós temos aqui patinando aqui em torno de 200 milhões de toneladas, 200 milhões de toneladas, mas os últimos 10 anos é assim, nós poderíamos ter 1 bilhão de toneladas se nós tivéssemos investido em infraestrutura, se dessemos condições para o produtor rural, para o industrial crescer, se desenvolver e aplicar. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Nós precisamos passar por mudanças estruturais profundas, mudanças na economia, mudanças na política, mudanças no sistema penal. Aí abre um parêntese, é lamentável a quantidade de bandidos que nós temos no Brasil, nas nossas ruas, nas nossas cidades, nas nossas fazendas. A gente não tem mais sossego, nós vivemos sob grade. E interessante que o governo quer nos passar a impressão de que o mundo inteiro é assim. Não é. Não é assim. Nos países desenvolvidos, as casas não são assim como fortalezas, nós vivemos em presídios domiciliares. E não é assim no mundo. Nós precisamos quebrar essa barreira. Não são boas notícias, mas eu desejo a vocês uma boa noite, que nós tenhamos um ano de 2015, ano de transformação, mas que nós possamos passar por tudo isso e construir um Brasil que nós todos esperamos. Obrigado, um abraço. Então agradeço aqui ao Paulo Lustosa, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte do Estado de Goiás, um setor que sofreu muito, né? Começou o ano, né, Rodrigo e Leonardo fazendo as manifestações no Brasil por conta do diesel, e o Paulo Lustosa foi um dos guerreiros, viajou o Brasil inteiro junto com essas manifestações. Parabéns para você, Paulo Lustosa, pela dedicação como líder e defensor do setor. E é um setor que carrega toda a riqueza do Brasil, né? Precisava ser mais bem valorizada. Rodrigo, obrigado pela sua generosa presença, você ter vindo ao programa. Parou de viajar, que você só fica viajando, né? Para vir ao programa Negócio, estava com saudade de você, meu agradecimento. Obrigado, boa noite, Debré. Deixando aí como mensagem final, a economia tem ciclos, né? E esse eu acho que é uma volta que nós estamos dando embaixo do ciclo, né? Nós temos 200 milhões de consumidores que acordam todos os dias para consumir alguma coisa, né? Com crise ou sem crise, eles vão acordar amanhã, né? Alguns a mais, alguns a menos, né? Mas eles vão acordar amanhã. Nós temos um mercado muito grande, né? Nós somos o celeiro do mundo, né? E essa crise será temporária. Esse desânimo geral pode agravar a crise, como o trabalho também pode atenuar a crise. O principal problema do varejo vai ser o desemprego. Se tiver aumento de desemprego, tem queda de venda. Se tiver queda de venda, aumento de desemprego. Uma coisa gera outra. Leonardo, boa noite. Obrigado por vir, foi uma honra recebê-lo, eu não lhe conhecia, mostra que você faz jus à instituição que você representa, pelo conhecimento, pela visão, a didática, a forma que você explica as coisas. Espero que você volte ao programa outras vezes, tá? Eu que agradeço, Debré, a oportunidade.
Aqui também é educação, né? O programa tem eu vejo sempre esse cunho informativo, mas também de formação, né? Então a gente tem sempre que aproveitar os momentos para aprender, refletir. Essa é a mensagem que eu deixo a todos, que apesar da crise, das dificuldades, sempre estudar é o melhor caminho, sempre este é o que vai te empoderar de capacidade, habilidade, competências para você mudar a sua vida, realizar os seus sonhos, e isso é o que nós vamos fazer juntos. Obrigado. E Rodrigo, e você que está nos acompanhando, o programa Negócio, desde que ele foi criado há mais de 7 anos, 8 anos, ele sempre teve uma obrigação, que é atender você, telespectador, levando informação, não é que uma forma de educar, mas também levando inspiração de sucesso. Quando a gente pede às pessoas para falar assim, olha, conte, né, como é que você começou aos 13 anos, aos 17, como é que você chegou até agora, nós temos uma missão, sim, Leonardo, e é de mostrar que é possível no Brasil as pessoas com trabalho, com dedicação, Rodrigo, com esforço, com aliança, tá? Construir uma história no futuro diferente do que teve no passado. E aqui nós tivemos grandes empresários, já foram centenas e centenas de pessoas que eu tive a honra e a oportunidade de entrevistar e aprender com elas, aprendi com vocês hoje, e eu espero que você também tenha escolhido nos assistir, também tenha gostado dessa entrevista e tenha aprendido. Lembrando que pode assistir posteriormente no nosso portal nacional de notícias, metrópole360.com.br, e nós voltamos semana que vem com um novo programa e com a sua presença. Muito obrigado. Programa Negócios, com Debré Bucar.